Meio inteiro ambiente. Inteiro Ambiente, um bate-papo sustentável com Pedro Junqueira. Começa agora mais um Inteiro Ambiente aqui na nossa Rádio Participativa. Hoje no programa nós vamos destacar uma iniciativa coletiva muito interessante que está sendo praticada na Zona Norte da cidade. É a Horta Comunitária da Zona Norte. E para falar sobre isso, estou aqui com um dos idealizadores do projeto, Flávio Rodrigues. Seja bem-vindo ao nosso programa, Flávio. Agradeço por ter aceitado o convite para dividir um pouco dessa iniciativa com a gente. Boa tarde, Pedro. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigado por abrir o espaço para a gente estar conversando sobre o projeto. Muito bom estar com vocês. Bom, vamos começar do começo. Quando e como surgiu a ideia de montar lá a Horta Comunitária? Bom, Pedro, para a gente começar a falar da Horta Comunitária, a gente não consegue partir de outro ponto a não ser falando da realidade do bairro que eu moro. Eu sou morador do Vale Verde, moro lá há 2 anos e não sei se você tem conhecimento do bairro, mas ele é um bairro que é um projeto Minha Casa Minha Vida, que ele foi feito na gestão anterior da prefeitura, onde eles colocaram 2.000 casas na etapa do Vale 1 do Vale Verde e etapa 2 do Vale Verde, Margarida do Vale, numa região que já era muito carente de aparelho público, uma região que não tinha basicamente estrutura nenhuma para suportar o número de pessoas que já continha, e aí chegaram mais um número avassalador de pessoas. E acaba se tornando uma panela de pressão. Então você tem ali num bairro inundado de carências, muita gente, muita família, muita criança e pouca oportunidade. E aí, como eu sou morador de periferia e sou praticante de cultura popular, eu sou capoeirista, eu tenho a possibilidade de ter acesso a outro tipo de conhecimento. E através desses conhecimentos que a capoeira, que todo esse convívio me trouxe, a possibilidade de conhecer a importância do manejo da terra, a importância da coletividade, a importância do trabalho em equipe, foram me despertando cada vez mais e me chamando a atenção para esse tipo de atividade. E numa dessas, inicialmente, no fundo da minha casa mesmo, eu conversei com alguns vizinhos e a gente começou a fazer o projeto de uma horta lá. Na verdade, não tinha muito conhecimento que existia a tal da horta comunitária, não sabia como que era. Só que a gente queria trabalhar alguma coisa junto, pra gente se conhecer, pra gente poder se ajudar. Aliado a isso, eu chamei algumas referências que eu tinha de vida. Professores do ensino médio, mestres de capoeira, amigos da cultura popular, do maracatu, samba de coco. E aí essas pessoas começaram a agregar, começaram a chegar e daqui a pouco começou a tomar uma proporção grande, muito além do esperado. E aí a gente viu nessa questão a oportunidade do trabalho social, que é o lance de conversar com as crianças, de encaminhar os jovens, de possibilitar o acesso a informações que normalmente são privadas. Só que a horta ficou na minha casa durante alguns meses. Por ser uma propriedade privada, no fundo da minha casa, por mais que não tivesse muro, acabou tomando a vestimenta da horta do Flávio. Nunca foi essa a ideia. Como é uma horta comunitária, a ideia é que as pessoas se empoderassem do espaço e fizessem acontecer o espaço. Quando eu percebi que estava acontecendo esse lance da horta do Flávio, eu optei por não dar continuidade naquele momento e passou um tempo. Eu ainda tinha vontade, tinha a ideia madura em mim, mas eu já não enxergava naquele espaço que onde corria a possibilidade da horta continuar ali. E eu tenho, hoje nem tanto, né? Mas eu tenho o hábito de correr. E às vezes eu gosto de correr pelo bairro. E foi numa dessas que eu encontrei vários lixões clandestinos. Então tinham vários espaços públicos completamente cheios de lixo. Dentre eles, esse espaço que a gente está hoje. E aí a primeira ideia foi de como limpar aquele espaço. Aí associei a horta e começou a mobilização toda. Tá certo. E a prefeitura auxiliou nesse processo? A gente teve uma parceria, um diálogo com a galera da Economia Solidária, do Reinaldo, a galera do Orçamento Participativo, do Alcindo, mas assim, foram todos parceiros. O movimento ele é encabeçado pela comunidade, para a comunidade. A gente dialogou sim. Aí, por exemplo, a gente conseguiu a limpeza do terreno via DAI. O Elton deu uma força pra gente, então ele mandou lá os caminhões, tal. Aí conseguiu fazer a limpeza. Tá certo. E a horta em si, exatamente quando que ela começou? Nesse local que ele tá agora, eu lembro que o primeiro mutirão foi no dia 29 de janeiro desse ano. Aí eu fiz um vídeo, joguei no Facebook, aí convidando o pessoal pra ir lá fazer o mutirão para fazer a horta, e em pouco tempo deu 2.000 visualizações no vídeo. Aí no primeiro domingo foram 30 pessoas mais ou menos, só que a grande maioria de fora da comunidade mesmo. Inicialmente foram poucas pessoas. Hoje a comunidade abraçou muito a horta, hoje a comunidade protege a horta, cuida da horta, mas ainda a ideia é que haja essa ponte de
de outros lugares, que muitas vezes a galera nem sabe o que acontece lá na Zona Norte. Então, a horta, ela tem esse caráter de construir essa ponte, interligar esses centros culturais, né, esses centros sociais da cidade, e fazer com que a Zona Norte seja conhecida também, não caia no esquecimento. A ideia de empoderamento comunitário, ela é muito forte. Tá certo. E atualmente o que vocês estão produzindo lá na horta? A gente trabalha com cultura de base, com milho, mandioca. Na verdade, assim, a gente está processando esse plantio todo, né? A gente tem bastante hortaliça, alface, almeirão, rúcula. A gente teve uma colheita agora de rabanete. Legal. E esses alimentos que vocês produzem lá vão pra onde? É pra comunidade. A proposta da horta comunitária, ela é, sim, atender a comunidade. E a produção é orgânica? Totalmente orgânica. Uma das exigências da gente quando começou a falar é abolir qualquer tipo de agrotóxico, fertilizante, então tudo orgânico. Muito interessante. Em relação ao esquema de trabalho, como é que vocês se organizam lá para cuidar da horta? Todo domingo a gente realiza mutirões, então as maiores frentes normalmente ficam pro domingo, porque vão ter mais mãos trabalhando. Mas durante a semana, hoje a gente tem um abraço da comunidade na horta, então tem famílias que vão regar constantemente, tem famílias que tomam conta do negócio como se fosse o quintal de casa, saca? Então de manhã e de tarde tem gente regando todo dia. Tá certo. E na sua opinião, Flávio, qual que é a importância desse envolvimento da comunidade, desses trabalhos comunitários nos bairros da cidade? Olha, eu penso que se a coisa acontecer de fora para dentro, não tem muito sentido. Se for vertical, de cima para baixo, vai ser uma imposição. E a gente não crê nisso. Tem uma frase que eu nem sei de quem que é, mas se um ovo quebra de fora para dentro é morte, se quebra de dentro para fora é vida, né? E é basicamente isso. Quando a comunidade entende a importância de uma coletividade na área em que habita, a coisa tende a diminuir violência, tende a diminuir conflitos, tende a proporcionar acesso, tende a gerar oportunidades, caminhos que muitas vezes um sabe, outro não, e fica perdido por ali. Então quando a gente tem uma rede de comunicação, além de tudo, a gente começa a conhecer o espaço que a gente vive e começa a entender os caminhos que a gente pode chegar. Ô Flávio, quais as vantagens ambientais de se ocupar esses terrenos urbanos vazios com hortas? Terreno vazio, ocioso, ele começa a crescer mato, começa a trazer rato, começa insetos, doenças. O lixo em si é uma questão muito difícil de lidar. Você imagina abrir a porta da sua casa e ver um caminhão de lixo. Ninguém gosta de morar em beira de lixão, ninguém gosta de conviver com esses problemas. Então, são questões que são sutis, mas têm um peso muito grande. São sutis que interferem na autoestima da pessoa que mora ali, interferem e vão gerando problemas sociais. É uma avalanche. Então quando a gente fala de ocupação do espaço, não é somente estar lá no espaço, manter o espaço limpo, é dar dignidade muitas vezes pro espaço. Estava dando uma olhada no Facebook de vocês, Flávio, e vi que além dos trabalhos nos mutirões de domingo, rola música lá, é isso? Sim, como eu te falei, eu sou capoeira e também sou admirador da cultura popular como um todo, né? Eu sou nordestino, minha família é pernambucana, e a cultura popular, ela me desperta ancestralidade, respeito, ela me ensinou a ter muito respeito, ela me ensina a pensar sobre as coisas. É tudo que eu acredito, basicamente, vem da cultura popular. Além do que, a música ela tem uma capacidade sublime de envolver as pessoas. Então quando a gente chegou lá com enxada e pandeiro na mão, foi diferente. Aquilo que a arte proporciona, a gente acaba absorvendo com maior impacto, né? Bom, e nesse domingo vocês vão plantar uma espiral de ervas. Fiquei muito curioso, o que seria essa espiral? Ela é uma construção que a gente cultiva ervas medicinais, a gente vai colocar temperos. Ela é importante. A espiral de ervas na horta comunitária, ela tá trazendo todo o engajamento, um protagonismo feminino. Então, a proposta, uma delas, é dar pro espaço uma característica, não sei se uma característica, mas uma aplicação de cura. Então, assim, a gente precisa do espaço, coisas que a gente muitas vezes passa por uma planta e não conhece a importância daquela propriedade de cura que ela tem. A gente já perdeu esse costume de ser mateiro, né? O chá, que antigamente nossos antepassados tomavam, apesar de eu especificamente não gostar de chá, mas é uma questão minha, particular, mas entendo a importância que ele traz, a importância que ele tem. A espiral de ervas, e além de tudo é linda, né? Se você pegar uma espiral de ervas, quando ela é bem cuidada, ela é um atrativo muito grande para a comunidade, olhar e falar, o que é isso? Minimamente, eu quero saber o que é. Então a pessoa vai ter que ir lá perguntar. A gente está partindo daqui uns dias para uma campanha de construção de um pavilhão de cultura naquele espaço. Então um espaço onde antigamente era um lixão, a gente está visionando agora tornar um pavilhão de cultura, coisa que não tem na cidade ainda. E a construção desse pavilhão vai ser coletiva. Então a comunidade vai construir, as pessoas vão se envolver e vão se reconhecer no espaço. E aí esse pavilhão, eu acho que ele vai ser um
um divisor de águas, em verdade, para a região da Zona Norte. Ele vai conseguir concentrar manifestações culturais, ele vai conseguir concentrar possibilidade de aplicar o que a gente acredita, do que a gente enxerga de demandas do bairro. Vai ser um espaço onde a comunidade vai se sentir empoderada. E a partir daí a gente vai conseguir empoderar pessoas, se sentir empoderado, se sentir parte daquele espaço. E além de tudo vai ser bonito. Muito bom, Flávio. E quem quiser colaborar com o projeto, como é que faz? A gente tem a nossa página no Facebook, que é Horta Comunitária da Zona Norte. A gente responde mensagens por lá. A gente aceita doações de ferramentas, mudas. A gente vai estar partindo, como eu te falei agora, para a campanha do barracão. Então, uma das etapas do barracão vai ter que ser feita por financiamento coletivo, para arrecadação de materiais. Então, a gente vai ter bastante possibilidades de ajuda, de captar ajuda. Atualmente, o que a gente precisa muito é de pessoas. Então, todo domingo de manhã a gente tá lá. Todo domingo de manhã, no final da Avenida 39 da Zona Norte, a gente tá lá nesse espaço, trabalhando. E muitas vezes, quando a gente fala de trabalhar, não é necessariamente pegar uma enxada e cavucar a terra. Muitas vezes é ir lá conversar com uma pessoa. Muitas vezes é ir lá entender o espaço que você mora, a cidade que você vive. É muito rico isso, no sentido de conhecimento, de saber, né? Então hoje, a nossa questão do bairro é pessoas. Mas assim, a gente tá conseguindo caminhar com isso. O que a gente precisa é que a horta, o espaço da comunidade seja reconhecido, seja valorizado. Que as pessoas que moram na região falem assim, eu moro perto de um lugar que é incrível. Eu moro perto da horta comunitária da Zona Norte. Então, não é mais... Eu não moro nas casinhas mais. Eu moro, num lugar que vai ter um pavilhão de cultura. Num lugar que, de fato, a coletividade acontece. E aí a gente consegue evoluir muita coisa na comunidade. Bom, fica aí o convite para quem quiser colaborar com esse projeto lindo. Flávio, eu agradeço novamente sua participação aqui com a gente e parabenizo todos os envolvidos no projeto. Obrigado, Pedro, e o pessoal do Interambiente. Essa possibilidade de divulgação pra gente é muito importante. A gente precisa de repercutir mesmo. A gente precisa ecoar, saber pra todo mundo saber o que tá acontecendo na cidade, o que não acontece na cidade também, o que falta lá. Então, de coração, agradeço muito a possibilidade. Reforça aqui o convite para vocês irem à nossa página no Facebook. Quem puder curtir os vídeos, as fotos, compartilhar. Pra gente é muito importante essa expansão da divulgação. E deixo meu convite para todo domingo de manhã. Quem quiser conhecer o espaço, fica no final da Avenida 39, lá na região da Zona Norte. E tamo aí. Muito obrigado. Lembrando que na semana que vem estaremos com o nosso programa na TV Participativa mostrando um pouco da horta comunitária na prática. Para encerrar, vai uma frase do apóstolo Paulo de Tarso: onde há trabalho, há riqueza, e onde há cooperação, há paz. Espero por vocês na nossa TV Participativa. Araraquara 200 anos, cidade solidária e participativa.